Boa tarde, no ar, os donos da bola desta quarta-feira. Claro, vamos falar sobre o Grêmio na Copa do Brasil, o Internacional que se prepara para a sequência da temporada e você participa com a gente mandando o seu WhatsApp. Vídeo, né? Pode mandar o seu vídeo, participe com a gente através do 99-224-1220. 99-224-1220. Falando em Grêmio, vamos direto à concentração tricolor. Simon Bianchini, traga o seu destaque inicial. Fala, Felipe, forte abraço a você, a todos que estão nos assistindo, já falando aqui da concentração do Grêmio. O Tricolor entra em campo daqui a pouquinho, daqui a 7 horas, 7h30 da noite, pertinho também, na Arena contra a equipe do Atlético Paranaense, etapa de quartas de final, o Grêmio querendo abrir uma vantagem. O time será o mesmo que jogou contra o Corinthians na partida de logo mais. Daqui a pouco, mais informações direto aqui da concentração do Grêmio, os jogadores nesse momento almoçando e assistindo aos donos da bola. Beleza, beleza. O Simon trouxe o destaque do Grêmio dentro de campo, mas tem também uma manchete fora das quatro linhas. Vamos lá, João Batista Filho, Central Band do Esporte. Tudo bem? Boa tarde para você, Felipe, para todo mundo que está nos assistindo. O Grêmio está contratando, já está tudo certo com o Michael Arroyo. Atacante de 30 anos, equatoriano, joga preferencialmente pelo lado esquerdo. O Arroyo chega hoje, na realidade amanhã, quinta-feira, 4 horas da manhã. Quem quiser ir no Salgado Filho, fica à vontade, tem que acordar bem cedo. Às 4 da manhã ele está desembarcando por aqui. Assina por 2 anos e meio, até o final de 2019. Um detalhe interessante, é um jogador que o Grêmio acredita que tem características diferentes dos jogadores que tem no elenco. Por quê? Ele é ambidestro, chuta muito bem de fora da área, é um cara que chuta muito forte, ele tem muita força física e cobra faltas como ninguém. Tá aí alguns vídeos dele cobrando faltas e realmente o Arroyo tem nesta virtude uma das suas principais qualidades. Felipe. Aumentada a negociação que a gente já vinha trazendo como notícia aqui nos Donos da Bola. Bom, vamos falar sobre o jogo. No confronto de 180 minutos, o primeiro tempo deste duelo contra o Atlético Paranaense acontece hoje à noite. E pensando na classificação, é importante para o Grêmio fazer o tema de casa na Arena. A derrota do final... Que mede o cansaço de cada jogador. Então acho que vai ser muito através disso. Independente de competição, horário, time que vai entrar na partida, é hora do torcedor se fazer presente, para que quando o desgaste chegar, seja o grito da arquibancada um gás, ou uma energia para impulsionar quem está em campo. É o reencontro do Grêmio com o Atlético Paranaense, esse confronto que já aconteceu no ano passado. Vamos debater o que a gente vai esperar dessa noite, enquanto a gente pode, inclusive, acompanhar alguns lances do confronto do ano passado, quando o Marcelo Groi foi o destaque, salvou nas cobranças de pênaltis. Quem? Marcelo Groi. Ele falhou no jogo normal e nos pênaltis acabou ele falhou no jogo normal e depois decidiu, né? É verdade. Ganhou lá 1-0, né? Decidiu em outras vezes, em Libertadores, pré-Libertadores contra a LDU. Nos pênaltis vai muito bem o Marcelo Groi. Eu vejo algumas situações preocupantes para o jogo dessa noite, né? É mesmo? Eu vejo. Mas eu posso dizer que me preocupa isso porque tá tão desanimado, uma cara não estou desanimado. Eu tenho certeza que vocês, por exemplo, não estão preocupados, porque afinal de contas a decisão já passou. Deixa que quando for dar para a minha opinião, eu dou, tá, Ribeiro? Não fala por mim, senão eu não vou participar do programa. Eu temo, melhor dizendo, né, que o Grêmio seja desgastado fisicamente. Eu temo que a equipe ainda tenha uma pequena ressaca da frustração, porque foi uma frustração que aconteceu. Foi impressionante. Acima do normal. O quadro social do Grêmio diminuiu horrores, tamanha frustração. Mas tu é bastante inteligente e é melhor do que isso, Daniel. Foi acima do normal a frustração, para o ponto dos jogadores ainda ontem, deixa o Ribeiro complementar, mas ainda ontem falando do jogo. Ramiro admitiu. Então, assim, eu tenho certeza que a torcida está muito frustrada. 2 jogadores entraram sob pressão no jogo de hoje, Marcelo Groi e Lua, pelos erros individuais do último domingo, por tudo que foi feito em prol desse jogo, né, que na verdade não decidiu absolutamente nada, não era decisão nenhuma, mas assim todo mundo escolheu. Então, hoje, o jogo tem um caráter decisivo muito maior, né, então eu temo que o Grêmio tenha esse problema. E um outro, que é dentro de campo. Porque eu já disse aqui que eu não queria ter pego o Atlético Paranaense de novo, porque eu acho que esse time, até nem estou falando da boa fase que vive, jogou demais com o Grêmio e sabe muito do Grêmio. Então, isso vai ser um obstáculo a mais. E, para terminar, eu infelizmente não acho, tomara que eu me surpreenda, né?
que o torcedor vai lotar a arena hoje. Eu entendo o teu temor, Ribeiro, mas eu acho que não é tanta pressão assim. Não sei se vocês concordam. Acho que tem um pouco, o Ribeiro tem um pouco de razão, porque pelo episódio, acho que a expectativa foi muito maior da torcida do Corinthians. E da imprensa também. Porque também, de certa forma também. Mas eu continuo pensando que o Grêmio está no topo do futebol brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, ele tem o grande momento para confirmar isso. Acho que é o momento mais importante porque o Grêmio tem. O brasileiro teve uma decisão contra o Corinthians, não vamos dizer que não é decisivo, porque na tabela é decisivo. O que decidiu, Capu? Decidiu se vai ficar entre... Na 10ª rodada? Vai ser no final. No final é que não vai ser o Ribeiro. Não. Decidiu, sabe por quê? Porque até o empate era um bom, por incrível que pareça, até o empate era um bom resultado. Mas olha só, quem como o Grêmio está na Libertadores, no Brasileiro e na Copa do Brasil? O problema agora é qual a escolha. Em algum momento, o Ribeiro fala isso, em algum momento o Grêmio vai ter que focar mais forte numa competição. Ele tem hoje a Copa do Brasil, sábado tem um brasileiro que vão jogar com reservas contra o Palmeiras, que já é quarto no Campeonato Brasileiro, e depois tem o Godoy Cruz da Argentina da Libertadores. Então, o Grêmio tem que focar numa competição. Qual delas? Ele não foi bem no Brasileiro, mas ele pode passar ou não na Copa do Brasil e na Libertadores. Talvez a palavra decisão, eu quero ouvir o Daniel. É o segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Eu quero ouvir o Daniel, mas talvez a palavra decisão... Mas ele está muito bem, então... A palavra decisão também não sirva para qualificar o que foi o Grêmio e Corinthians. Mas se o Grêmio tivesse ganho, ficaria mais tranquilo, Ribeiro. Até empatado. Colocaria reservas contra o Palmeiras com tranquilidade. Mas por que vai o colocar empate não era um mau resultado? Para preservar para a Libertadores. Mas como se é uma decisão? Não sei se o Daniel daqui a pouco concorda. a gente vai debater isso. Eu quero saber a opinião do Daniel sobre o jogo de hoje. Se fosse um empate, Daniel, aí que pesa, por isso que pesa para o Luan e de certa forma para o goleiro, porque ele passou por eles momentos do jogo em que poderia ter evitado a derrota. No caso do Luan aumentou por causa da imprensa, né? A imprensa contribuiu para que o ambiente para o Luan, por exemplo, fosse mais de uma cobrança maior. Sim, quem postou uma foto do Luan com a camisa do Corinthians não foi o Luan. Mas a imprensa, eu acho que é um balaio. A gente faz parte da imprensa, nenhum de nós fez setores, isso. Tem que cuidar isso aí, porque é um setor da imprensa. É que a gente faz parte da imprensa, que eu vou fazer. Mas a gente não fez isso, a gente não concorda com isso. Eu acho isso lamentável. Depois do jogo contra o Corinthians, publica-se uma foto do Luan com a camisa do Corinthians. Mas não foi a imprensa que publicou? É que isso não é a maioria, torcedor do Corinthians. A imprensa do centro do país deu... A imprensa reverbera tudo, a imprensa é oportunista, sabe disso? Então não vamos generalizar. A imprensa compartilhou a responsabilidade de um torcedor, Enfim. Foi. É parte da imprensa. Repercute muito mais quando a imprensa reverbera do que quando um torcedor mostra. Em busca de likes, então se criou uma situação de um certo constrangimento e uma tensão totalmente desnecessária em relação ao Luan pós-jogo contra o Corinthians para o jogo de hoje. O Marcelo Groi certamente foi cobrado, sofrerá uma pressão. Mas o que eu notei na entrevista do Edilson é o seguinte, é que a derrota trouxe ao Grêmio um poder de indignação. Ela não foi uma derrota que deixou o grupo abatido. Vamos ver isso hoje. Tu não vê o Grêmio se entregar. Não sei. O que eu defendia que o Grêmio tinha que ganhar o jogo contra o Corinthians não era só por ser líder. É para ficar brigando com perspectiva de uma rodada em relação a um adversário na briga pelo título. Décima rodada do Campeonato Brasileiro, rodada Daniel. Que lá no final vai se ver se o jogo interferiu ou não. Por favor, por favor. Todo jogo é igual, todo jogo é igual. Pergunta, todo jogo é igual. Eu estou falando todo jogo é igual ou não é? O chefe de esportes aqui, Não. O chefe do programa hoje é o comandante Felipe. Ele que comanda o debate. Nós temos agora, no outro final de semana, a decisão da Série B. E nós temos que nos mobilizar, porque a Série B será decidida. Temos Juventude e Guarani. Cada jogo é decisivo. É uma decisão. Nós temos que fazer essa decisão. O Grêmio não seria importante hoje ganhar do Corinthians. O Boa é o líder da Se o Grêmio tivesse ganho... O Boa está na liderança da Série B? Não, ele está falando de Juventude e Guarani. Tá, mas se o Grêmio tivesse ganho do Corinthians, a gente não estaria festejando aqui? Dá para se lamentar, o Grêmio tropeçou contra o Corinthians. Era um duelo direto pro momento. Só completar o que eu estava dizendo é o seguinte, não me venha o Ribeiro Neto com a consideração de jogo de 6 pontos. Eu não aceito mais que o Ribeiro Neto fale, esse jogo vale 6 pontos. A partir de hoje está decretado aqui no programa que o Ribeiro Neto está proibido de se manifestar dessa forma. Então, porque se não é jogo de 6 pontos... E está proibido, Daniel Oliveira, quinta-feira, amanhã, cobrar alguma coisa do Grêmio. Não, se o Grêmio jogar mal, ele vai ser criticado o jogo decisivo era domingo. Por que tem que ter relação o jogo de domingo, Ribeiro? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Decisão foi domingo. Ah, então é o seguinte, se o Grêmio jogar com o time reserva e perder para o Palmeiras, eu temo o futuro do Grêmio na Libertadores da América. Deixa eu chamar o Simon Bianchini, o ambiente está muito tenso aqui no estúdio, vamos para a concentração, quero saber se o clima aí está melhor. Como está o ambiente na concentração, Simon? Tudo bem, Felipe? Mais uma vez, o ambiente aqui na concentração do Grêmio está um pouco mais tranquilo que aí no estúdio. Isso eu posso afirmar. Estou aqui desde cedo acompanhando toda a movimentação. Os jogadores estavam no almoço, agora já subiram para os seus respectivos quartos, porque estão concentrados desde ontem ao meio-dia também, focados já nessa partida contra o Atlético Paranaense. Mas o ambiente está um pouco mais tranquilo, mas em relação, até para ajudar no debate aí, o Grêmio já tratava o jogo de hoje, quarta-feira, um pouco mais definitivo, foi a palavra utilizada pelo vice-presidente de futebol, Dorico Roman, em entrevista para a gente domingo pela manhã, como mais definitivo em relação ao próprio enfrentamento contra o Corinthians no último domingo pelo Brasileirão. O Grêmio foca um pouco mais na Copa do Brasil. Até porque a Copa do Brasil são 6 jogos até um novo título. Seria o hexa da competição e o bicampeonato consecutivo, que são objetivos do Grêmio nessa temporada. Fala sobre o provável time. O Grêmio vai repetir a mesma escalação e quais jogadores estão fora da concentração? O cara banana. Bom, iniciando com quem é desfalque. Não fica à disposição para a partida de hoje contra a equipe do Atlético Paranaense. O Grêmio quer abrir vantagem contra os paranaenses e seguir adiante na Copa Nacional. Quem está fora? Miller Bolanhos. O Renato quer vê-lo em ação em pelo menos um jogo treino. Isso deve acontecer amanhã no CT Luiz Carvalho. O jogador deve atuar contra o Palmeiras no sábado lá no Pacaembu. Marcelo Oliveira, também em fase final de recuperação, também deve ficar à disposição contra a equipe paulista no final de semana, quando o Grêmio deve botar um time alternativo. Gata Fernandes, questão técnica. Aliás, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre esse jogador, que a direção banca a permanência, mas o Estudiantes tentou uma consulta perante o Grêmio para tirá-lo daqui. O Beto da Silva, mesmo caso. Renato quer vê-lo em ação num jogo treino, no CT Luiz Carvalho. E o Maicon, que ficou à disposição para o final de semana, mas teve uma tendinite no tendão de Aquiles. Com isso, é desfalque para a partida de hoje. Com isso, o Grêmio, que focou na recuperação física, na preservação dos jogadores nas atividades de segunda e terça. O Renato não teve muito tempo para esboçar um time, para modificar muita coisa, deve manter a mesma base que jogou contra o Corinthians. O time deve ter Marcelo Groy, na lateral direita o Edilson, a zaga o Jeromel Kahneman, na lateral esquerda o Bruno Cortes. Meio campo com o Michel e o Arthur, Ramiro, Luan e o Pedro Rocha, na frente Lucas Barrios. Esse é o Grêmio que começa a partida contra o Atlético Paranaense logo mais na Arena, 7h30, Felipe. A manutenção do time que enfrentou o Corinthians, agradecendo ao Simon Bianchini que está lá na concentração, mas é a manutenção do time. Agora me chama a atenção, ok, o Renato vem fazendo isso, né? Quer ver o Marcelo Oliveira, o Bolanhos treinar com bola, primeiramente no CT. Agora o Beto da Silva, ele quer ver jogar. O Beto da Silva não joga nunca. É impressionante, né? Como se machuca. Nós estamos em junho, o cara Aliás, não conseguiu estrear. O Maicon é outro também, né? O que vem se machucando, o capitão do Grêmio, é um negócio impressionante. O próprio Bolanhos, né? A sequência do Bolanhos, claro que ele foi vítima também de lesão de ataque de jogadores, mas o Bolanhos vive se machucando também. Que bom que ele tem essa oportunidade para o Palmeiras, para ganhar ritmo e o Grêmio ganhar mais um grande reforço que foi o Bolanhos, que esse ano começou muito bem no Grêmio, né? É verdade. Começou como goleador da equipe. O que está me olhando, Ribeiro Neto? Não, eu estou admirando a qualidade do que eu tenho ouvido aqui. Tem uma pergunta para o Ribeiro. Seja falso. Qual o jogo mais decisivo? Não existe isso. Não existe isso. Decisivo Mas qual que o Grêmio deveria focar mais? Bom, hoje o jogo é decisivo. Tá, não, claro. Hoje o Mas jogo... e o Godoy Cruz? Não é mais importante? É mais decisivo ainda. Porque a competição é mais importante. Deixa eu te perguntar uma coisa para vocês. Vamos tentar ser coerentes, tá? Olha como é difícil essa equação. O que aconteceu antes de Grêmio e Fluminense pela Copa do Brasil? Me lembro mais. Eu vou te dizer, o Grêmio poupou jogadores contra o Sport Recife. Lembram? Tá. Já bem. O que o Grêmio vai fazer antes de contra o jogo com o Godoy Cruz pela Libertadores? Vai poupar contra o Palmeiras. Por quê? Para chegar inteiro. Por quê? Contra o Godoy Cruz. Aliás, o Godoy Cruz que ontem venceu o News 2-0 fora. Porque a Libertadores é mais importante. Porque a Libertadores. Então tá. Por que o Grêmio não fez a mesma coisa antes, não se planejou para o jogo de hoje? Porque dava importância ao jogo contra o Corinthians. Podia ter poupado contra o Curitiba. O Grêmio não quis que o Corinthians abrisse. Contra o Curitiba, sim. O Grêmio arriscou. Então o Grêmio arriscou realmente. O Grêmio arriscou. Hoje, eu não quero ouvir hoje, do vestiário do Grêmio, a alegação de cansaço. Essa justificativa o Grêmio não pode dar hoje. O Grêmio arriscou. O Grêmio escolheu estar cansado hoje.
O Grêmio arriscou para que o Corinthians não abrisse uma diferença grande de pontos. O Grêmio tinha que arriscar para, de repente, se que recuperar a liderança, como eu disse ontem, apenas uma rodada. Agora são 2. E ela pode aumentar no final de semana, dependendo do que acontecer. Mas o Grêmio tinha que arriscar. Não, e por que isso? Por que ele é mais decisivo contra o Corinthians? Porque o Corinthians não tem mais nada. Vamos lembrar que o Corinthians foi eliminado pelo Internacional na Copa do Brasil. Tem a Sul-Americana, a Sul-Americana joga hoje. Reserva, tudo bem, a Sul-Americana, mas a Copa do Brasil é diferente. É diferente? É diferente. É diferente, o Grêmio não poupou. É diferente pela... Não. A Copa Sul-Americana é mais tranquila. A Sul-Americana o Corinthians só pode valorizar lá no fim, quando já não tiver chance no Campeonato Brasileiro. Não sei se vai acontecer. É como primeira fase para quem joga a primeira fase de Copa do Brasil. É diferente. Vamos lá, interatividade. Quero saber o que o torcedor do Grêmio está pensando sobre o jogo de hoje. João Batista Filho. Olha só, tem um relato curioso aqui, que eu até separei para a gente falar. O José Moisés Cruz. Ele é gremista, mas está falando o seguinte: não perco um programa e hoje vou torcer para o Grêmio tomar 3-0 para sair da Copa do Brasil, pois eu quero a Libertadores ou o Brasileirão. Um abraço para o Moisés, que é de São Jerônimo e está nos assistindo. O Lucas Souza está perguntando aqui, ele é de onde? Não mostrou aqui de onde é que é o Lucas Souza, mas um abraço para ele no nosso Facebook. Está dizendo que onde pode entrar o Arroio, na visão do Grêmio, é um jogador que joga pelo lado esquerdo na função do Pedro Rocha, bate bem faltas, é ambidestro, chega amanhã 4 da manhã em Porto Alegre. Por fim, algumas outras situações aqui. O Xande, imagino que é Alexandre, está dizendo que ainda bem que o Ribeiro fala todos os dias que o Grêmio não é o Real Madrid, senão ele não saberia. E o Lucas Bravo está dizendo que hoje é tricolor tranquilamente. O Ribeiro Jäger está secando o Grêmio, esse é o maior zicador do mundo. A gente concorda, evidentemente, Felipe. Vamos lá, mais interatividade aqui no nosso WhatsApp, o 99224... Peraí, vamos de novo. 99224-1220. Esse é o número, tá aqui embaixo. 99224-1220. Vamos lá, vídeo no WhatsApp. Bom dia a todos os donos da bola. Eu queria saber, quando todos os titulares do Grêmio voltar, como que vai ficar a escalação. Valeu. Como é que é a pergunta? Quando todos os times titulares com todos à disposição. Esse é difícil de dizer, né? Acho que vai depender do momento de cada um. É difícil, é complicado mesmo, mas isso é um bom problema para o Renato. O Maicon voltou, por exemplo, e ficou no banco de reservas. O Arroio, por exemplo, vai agregar e eu não sei se o Grêmio não vai vender jogador. O Leonardo Moura estava jogando quando o Edilson estava machucado, mas agora é o contrário, então a gente não sabe, né? O Marcelo Oliveira também. Quando tiver todo mundo à disposição, preserva o time. Bom, a gente já vai voltar a falar sobre o Grêmio, sobre o confronto de hoje à noite contra o Atlético Paranaense, mas agora vira a chave. Vamos para o Internacional, porque nada como uma vitória para mudar o astral, né? Os 3 pontos conquistados sobre o Brasil deixaram o ambiente mais leve no Internacional. Confira. As cobranças da torcida estavam incomodando os jogadores do Inter. A cobrança é natural, né? Os resultados não estavam vindo, a gente não vinha jogando muito bem. Contra o Brasil em Pelotas, tudo mudou. Graças a Deus, fizemos uma boa partida. Ganhamos, que foi o principal. Não dá para negar. Uma vitória importante e jogando bem, muda o ambiente de um time. Até então, nunca havia se visto um Guto Ferreira tão sorridente assim. O tempo para trabalhar em Viamão é muito comemorado. Serão apenas 2 jogos em 15 dias. 2 semanas para trabalhar aqui. Vai ser bom para a gente, para aproximar o grupo, para aproximar a comissão. Tempo também para Charles recuperar a condição de titular. E aí não importa a posição, não importa a função. O importante é estar no time. Primeiro ou segundo volante, para mim, tanto faz. Eu gosto de ter essa chegada, ser um homem surpresa na área. Por falar em surpresa, a surpresa positiva é a nova dupla de zaga, que ainda não sofreu gols na Série B. Klaus e Danilo deram uma segurança pra gente, nos ajudaram muito. Às vezes não com tanta técnica, mas com aquela força de zagueiro, aquela agressividade na marcação, né? E uma prova que a fase está mudando é que até mesmo no treino e sem goleiro, a bola defensiva não entra. Certo mesmo é que o Inter, com a defesa ajustada, a partir de agora, começa a correr atrás dos adversários em busca da liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O clima mudou, né? A gente não via risadas, a tirada do Paulinho foi muito boa. Sem goleiro, a bola quicou e não entrou. Tu acha mesmo que quando se ganha fica feliz e quando se perde fica triste? Responde tudo. Não, às vezes não, porque tem gente que acha que é bom perder. É verdade. Boa, Daniel, boa. É bom para cair a ficha, né?
Pra não se achar. Não, mas eu acho que não é questão de na hora que perde no esporte agora. No caso do Internacional, o que era o Inter? Era uma série de aspectos negativos. O Inter não consegue ganhar, 180 minutos sem chutar, aí o Inter faz um gol. Aí vem a vitória, a invencibilidade do Guto, 3 jogos que o Inter não toma gol, aí vem um caminhão. Agora o Guto é bom. Não, Ribeiro, mas ninguém criticou não precisa o Guto. dizer isso pra mim, porque eu sempre acreditei que o Guto ia recuperar o time do Inter. O Ribeiro vai dizer o seguinte, o Inter não é o Barcelona, o Inter tem que perder pro Boa Esporte. Se criticou o Internacional no período do Guto, mas ninguém criticou o Guto porque ele precisava de tempo mesmo. Claro. E também não vamos dizer que é a mil maravilha agora. Não. Calma, né? O Brasil de Pelotas estava quantos titulares não jogou o Brasil de Pelotas? 7 titulares. São 7 titulares o Brasil de Pelotas. Esse time do Brasil de Pelotas que jogou é melhor que alguns que o Internacional enfrentou. E não ganhou. Tá, mas e não ganhou. Sem 5 titulares, né? Não, mas tudo bem, mas o Inter enfrentou times piores e não conseguiu ganhar. Eu acho que assim, não houve nenhum primor de evolução no Inter, mas o suficiente para o Inter pelo menos voltar a criar oportunidade. Aí agora a crítica é a seguinte, o Internacional errou muito gol. Uma coisa de cada vez. Isso vai ser corrigido com o tempo. Primeiro tem que chegar, a comparação é Inter versus criar. O Inter não chutava no gol, gente. Passou 2 jogos sem chutar uma bola no gol. O dado histórico. Mas é que o Inter é em casa que nós temos. Essa questão de não tomar gols, porque o Inter vem há muitos anos, não é de agora, que toma gol em tudo que é jogo. E agora está conseguindo uma sequência sem tomar gols. E a preocupação é essa questão do ataque. E de não conseguir em casa os resultados. Tem alguma coisa com o Internacional dentro de casa que tem que resolver. Talvez seja esse clima aí de ficar fazendo corridinha em treino, mais feliz. Não é isso. E tá aí o Tatiquês. Não, também não é. Tá aí o Tatiquês, que é um especialista que pode até melhor falar isso sobre o assunto. Então, dentro de casa, o Internacional pega... Vamos deixar claro, não é isso na tua opinião, senão tu fica o Tá aí o Tatiquês que pode comprovar, ele fala por mim. Não é isso que eu falo. O Ribeiro fala, não é isso de uma maneira assim, não é isso, mas ninguém fala. A opinião do Felipe Duarte é tal, aí ele dá a minha opinião. Caco, não te preocupa, porque se é alguém que usa sandálias da humildade, que sou eu. Mas que cara mentiroso. Então, assim, mas tu tá de sapato? Não, mas é que não há dúvida que eu sou a pessoa mais humilde desse programa. Olha, ele só não veio com a sandália porque eu acho que alguém não deixou, senão ele... O Internacional tem um problema em casa, é um problema tático. O problema do Internacional jogando contra equipes fechadas é o que não se vê fora de casa. Então, o Inter ainda tem problemas dentro de casa. Vamos ver se contra o Boa Esporte, essa semana de trabalho fez com que o Guto conseguisse dotar o time de mecânicas de jogo compatíveis com o cenário que ele vai encontrar, que ele tem encontrado e tem enormes dificuldades. Não é? Fora de casa, o Inter joga e ganha bem, porque o cenário é completamente diferente, tem espaço para jogar. Tem a ver até com a formação do elenco, né, Ribeiro? O Inter vem há 2 temporadas, desde que o Argel entrou no Inter, fechou a casinha, o Inter joga muito retrancado, empilhando volantes, né? E aí não consegue criar. O que eu quero ver contra o Boa Esporte? Por muito tempo o Inter teve sempre, em alguns jogos, desde essa fase passada também, teve jogos que o Inter teve a posse de bola e não conseguia. Mas é aquela posse de bola entre zagueiros e volantes que não consegue penetrar, não consegue penetrar. O Charles, por exemplo. Parece, às vezes, falta de qualidade, minha opinião, falta de qualidade dos atacantes do Internacional. Mas o Inter não criou a chance contra o Paraná. Oi? É porque não conseguiu chegar. O problema do Inter é o meio de campo. período maior, não só agora. O maior problema do Inter é o meio de campo, e por isso que o Charles, ele é um jogador que ele pode conquistar uma titularidade. Lá fora, entendeu? Eu tenho dúvida. Em virtude da melhora... Vai, desabafa, Daniel. Em virtude da melhora do Inter no jogo contra o Brasil de Pelotas. A evolução do Internacional no jogo contra o Brasil de Pelotas se deveu primeiro à entrada, ao ingresso do Charles, o Rodrigo Dourado jogando um pouco mais contido, mesmo sendo fora de casa, o D'Alessandro, mesmo sendo fora de casa, jogando numa área morta, né? Sem obrigatoriamente cumprir uma função, permitindo que ele pudesse aparecer com a qualidade sempre. A prova disso foi a bola do Brenner e a forma com que o D'Alessandro parou a bola na grama. Ele colou a bola no gramado e deu um tapa para o gol do Fabinho. Qualidade. Vamos com mais um vídeo, mais interatividade. Você participa com a gente no nosso WhatsApp. Confira. Dos donos da bola, aqui é o Renan de Formigueiro, Rio Grande do Sul. Hein, Ribeiro, eu queria saber de ti. O time do Inter agora tá melhor com o Cláudio e o Danilo Silva na zaga? Eu, pelo menos pra mim, eu achei que tá e não precisa entrar o Vitor Cuesta aí pra vocês aí. Abraço. Legal, um abração. Tchê, eu vou dizer o seguinte, os números que vocês gostam tanto, o Klaus,
que é um zagueiro rebatedor, ele não tem que inventar, né? Ele não está tomando gol. E eu até diria o seguinte, ó, eu acho que o Cuesta acrescentaria, porque o Danilo Silva está jogando com o pé trocado, né? Mas dentro de casa talvez não fosse tão problema assim. Aliás, hoje eu estava... Mas melhorou, viu? Isso é um mérito do Guto. Eu não entendo um abraço aí para o Formigueiro. Não entendo por que o Klaus não teve mais oportunidades no Internacional. Eu estava lendo, rapidinho, só uma pequena informação, eu estava lendo hoje alguns jornais, sites da Argentina. O Boca Juniors, se especula o interesse do Boca Juniors no Victor Cuesta, zagueiro do Internacional, mas uma situação até um pouco complicada, eles admitem por lá. Deixa eu colocar o João Batista Filho na conversa, fala mais sobre Miller Bolanhos, João. Então, olha só, o Miller Bolanhos está há 2 meses, ontem completou 2 meses que ele não joga com a camisa do Grêmio. O Simon Bianchini trouxe a primeira informação que a direção passou, na realidade, a assessoria de imprensa, que o Renato gostaria de ver o Miller Bolanhos atuando num treino mais forte para estar 100% recuperado. Pois bem, ontem à noite o Odorico Roman conversou com o José Aldo Pinheiro na Rádio Bandeirantes, no seu programa Esporte em Debate, a partir das 8 horas, no 94,9 de entrevistas, muito bom o programa. E aí, nesta entrevista, ele disse o seguinte, olha, já vou desmentindo, tem muito boato, muita questão em rede social, é tudo mentira. O Grêmio diz que não existe nada do fator extracampo que estão especulando do Miller Bolanhos e que ele apenas teve uma lesão, foi mais grave do que se imaginava. O presidente Romildo afirma categoricamente, sábado contra o Palmeiras, 4 da tarde, o Bolanhos vai estar em campo lá em São Paulo. Se especulou realmente muita questão extracampo, né, gente? Eu queria até saber a opinião de vocês. O meu comportamento é o mesmo quando se falou sobre o Brasil de Pelotas. O Brasil poupou porque teve compra de jogadores, o Inter pagou para o Brasil se enfraquecer e agora se especulou, o Bolanhos está envolvido com não sei quem, fora de campo. Eu vou ficar com a versão oficial, isso é um problema mas que está demorando, tá. Isso é um problema que o vestiário lá tem que resolver. Se tem um problema extracampo, mas acho que interessa se ele está comparecendo aos treinos, se ele realmente tem uma lesão, se ele vai... O que interessa é o profissionalismo dele lá. Se ele fora... Nem sei, a gente nem tem informação, né, nem me interessa. Do que está acontecendo com o jogador fora, o que ele faz. Eu acho que se o Grêmio, se de repente tem alguma coisa fora que atrapalhou a recuperação do jogador, eu acho que o Grêmio tem que chamar a atenção do atleta, sim, senhor. E acho que aí a vida pessoal interessa ao caso o Grêmio. Se está atrapalhando em campo. Se está atrapalhando. Só isso, a grande questão e a versão oficial é o seguinte, ele colocou que não estaria com 100% de condições. Tá? E eu acho que nós devemos cumprimentar o Bolanhos se ele fez isso. Porque quando o Maicon fez, nós exaltamos a atitude do Maicon, o caráter do Maicon e tal. E se o Bolanhos fez isso, é a mesma coisa. Merece o mesmo elogio dado ao Maicon. Porque de repente não se sentiu com 100% de condição e... O único ponto que eu coloco como ponto de interrogação é o seguinte, o Bolanhos está lesionado, aí os repórteres vão lá no CT e veem ele treinando normalmente. Mas que lesão é essa? Que pubalgia é essa? O cara está treinando. Então, tá um pouco mal explicado isso. Olha, não tem condições de jogo. Mas faz 2 semanas que ele está treinando normalmente e quem acompanha os treinos diz que ele está treinando bem. A pubalgia não se explica, mas ele pode estar sentindo algo fisicamente. Tá? Fica um pouco mais esgotado, não está com ritmo. Também. Pode não estar seguro. Pode ser emocional. O Grêmio está administrando bem isso aí não vira crise, não dá problema nenhum, não tem nada disso. Aliás, é complicado quando o cara não está seguro para entrar em campo, né? Eu nunca passei por isso, mas se passar, já sei para quem vou recorrer, Daniel Oliveira. Opa, esse recado aqui vai pro cara que acha que um time que joga tudo no domingo não tem fôlego para quarta-feira, meu parceiro. Pois é. Não, com esse aqui é o seguinte, eu não tenho essa de calendário apertado todo dia. É dia de jogo, não é, Luciana? É isso mesmo. Presta atenção aqui, ó. Não vai desgastar a sua relação com o tempo. Porque com o ativo você recupera tudo isso, muito mais prazer e intensidade na hora H. Você vai apimentar a sua relação com o ativo que é o estimulante do homem moderno. Isso aí. Porque ele age por vários dias no seu organismo e o mais importante, ele é indicado para homens de todas as idades. Não altera a pressão. 20, 40, 50, 60, 70, porque como o Daniel falou, não altera a sua pressão, então não tem contraindicação. Verdade. Você pode tomar tranquilo e vai chegar confiante, seguro na hora H. Não importa há quanto tempo você está aí num relacionamento. O que importa é você se dedicar. E por isso nós vamos fazer uma promoção muito especial. Nós estamos aí no final do mês. O que tem de bom aí, Luciana? Tem o Liquida de São João. Maravilhoso, gente. Pagamento só lá em agosto. Usa, comprova que é bom e só depois começa a pagar. E a parcelinha, assim, mínima, 27 Pelo amor de com Deus. 14. Olha, gente, muito barato. Desse tamanho. E os pacotes promocionais têm mais desconto ainda. O que nós garantimos para você que ligar nos próximos 10 minutos, além de tudo isso, desconto,
Tem a entrega grátis e sigilosa para todo o estado. Pode receber no seu trabalho, não tem problema. E ligando 30810700, tem mais presente surpresa, né, Daniel? Opa, se tem, eu sei, mas não vou contar. Quer saber? Liga 30810700. Com esse não tem essa história de calendário, todo dia é dia de jogo, Felipe Duarte. Tá. De volta com Donos da Bola aqui na Band, coladinho conosco tem o programa da Regina. Regina Lima, os destaques de hoje, olha ali, só beldades, hein? Eu já sabia que tu ia olhar e ia dizer isso. Olha ali, meu Deus do céu. Quanta beleza junta, né? Ah, pois é. O programa da Regina tá assim essa semana. A gente está trazendo, né, as candidatas aí ao Miss Rio Grande do Sul, Emotion 2017. Hoje temos mais 4 representantes aqui comigo que vão conversar, né? Porque aqui é o momento de você aí de casa conhecê-las melhor, né? Saber o que elas pensam, quais os projetos de vida. E isso só o programa da Regina para mostrar para você aí de casa. Mas a gente vai falar também de comida. Sim, porque esse é o horário, né? Você está saindo para almoçar, é o momento de participar do Restaurante Week, que é um festival que está acontecendo em Porto Alegre com pratos bem diferentes e bem legais. Outra coisa, mercado de trabalho está mudando, né? A gente tem falado bastante nisso aqui no programa da Regina. E uma coisa nova que está entrando aí é o coaching. Pois é, agora você vai aprender, né? Vai ter um curso do Senac para ensinar como ser um coaching, tá bom? Isso e muito mais assuntos aqui no programa da Regina, logo depois do Donos da Bola. Te devolvo agora, Felipe. Eu não sei se o Ribeiro tá aí, que eu não vi ele, mas as meninas, né? Tô aqui, são uma coisa maravilhosa. Ah, o Ribeiro tá ali, lógico. Lindas aqui, lindo aqui. Tá certo. Eu vi que tem a Miss Canoas aí hoje no programa da Regina e agora eu vou chamar o Mr. Canoas. Simon Bianchini está na concentração do Grêmio. Quero mais um destaque do Grêmio aí, ô Mr. Canoas. E que se alimenta com uma missa, né? Pode ver. Deixa comigo. Esse cargo já é meu, viu, há um bom tempo, quase 2 décadas. O detalhe é o seguinte, viu, clima de total tranquilidade aqui na concentração do Grêmio, os jogadores repetindo já almoçaram, estão nos seus quartos, daqui a pouco tem um lanche, o pessoal se alimenta, saída por volta das 5h30 da tarde para a Arena. Aliás, falando sobre público, 12 mil ingressos já foram vendidos, expectativa de 25 a 28 mil torcedores na Arena na partida entre Grêmio e Atlético Paranaense. Para fechar com o time, que já vem na boca do torcedor, com Marcelo Groy, Edilson Jeromel, Kahneman e o Bruno Cortes. Meio campo com o Michel e o Arthur, Ramiro, Luan e o Pedro Rocha, na frente o Lucas Barrios. E as opções para o técnico Renato Portaluppi. Tem o goleiro Léo, os zagueiros Bressan, Bruno Rodrigo e o Rafael Thierry, os volantes Jailson e Caio, o meia Lincoln e os atacantes Everton e Fernandinho para a partida de logo mais. O Grêmio considera um bom resultado, claro, uma vitória sem sofrer gols para ter uma vantagem para decidir daqui um mês lá na Arena da Baixada em Curitiba. Felipe. Valeu, Mister. Falando em Mister, Renato Portaluppi fala sobre poupar ou não poupar. Vamos ver. Porque nós temos um jogo importante, difícil pela Libertadores, na próxima terça-feira, e ninguém aguenta. Ninguém aguenta, você vê que as outras equipes também já estão poupando. Não gostaria de poupar. Eu sou obrigado a poupar, porque daqui a pouco está todo mundo no departamento médico. O desgaste é muito grande, a cada 3 dias a gente joga, agora a gente começa a jogar uma outra competição, o desgaste psicológico é ainda maior, porque é um mata-mata, é uma partida de 180 minutos. Os jogadores são seres humanos, mas é por isso que nós temos um grupo bom, um grupo grande. Já diria Charlie Chaplin, não sois máquina, Ribeiro Neto. Os caras vão cansar, tem que ser preservado. Eu até vou pedir aqui de público, né? Já que nós vivemos num mundo da futilidade, eu gostaria de pedir à logística do Grêmio que tire essa luz de cima do Renato, que deixa ele platinado. Platinado, cara. Tá, agora é o momento que o Ribeiro Neto tá aí. Não, mas eu acho que essa é uma manifestação importante de um cara que é expert no assunto, em cabelo. Vamos falar sobre poupar, preservar. É disso que tu entende, Ribeiro. Ribeiro Neto, preservar é inevitável. Os caras vão cansar e o rendimento vai cair. Não. Tu não pode falar isso, Daniel, cara. Ninguém vai falar. Não. O Grêmio vai pro jogo hoje completamente desgastado porque não poupou ninguém. Não, mas contra o Corinthians também era um jogo importante. O Edilson, o que o Edilson falou? O que o Edilson falou? O Edilson disse que todo mundo quer jogar. Jogo decisivo do Campeonato Brasileiro. Não é a decisão. Tem 38 jogos decisivos. Tá, não tem jogo de 6 pontos, alguns são mais, Ribeiro. Tem jogo que é mais decisivo, tem outros que são mais... Me irritaram profundamente, eu estou muito magoado com vocês.
É que não concorda com o que já fez. Por que sinal de protesto estão te levando? Coloquem uma luz platinada no Ribeiro aqui para ele se acalmar. O problema é que a luz platinada vai invocar o que eu não sou, careca. Vai parecer que eu sou careca. É isso, tu tá com inveja do cabelo, do tupete do Renato. Tu tá complicando até com a luz dos caras. Cara, eu tenho uma Aquele inveja tupete é de invejar careca mesmo. Eu tô com uma inveja da vida do Renato. Ele tem luz própria, Ribeiro. O Renato Mas ele merece, né? O Renato é brincadeira. Mas a tua tese de que o Grêmio poderia ter preservado alguns jogadores contra o Curitiba, eu concordo. Poderia. Mas na realidade é o seguinte... Curitiba era inimigo também. O Grêmio... Estava inimigo daquela situação. Tu vê que tá focado em mim aqui, tu tá falando... Mas isso significa que todo mundo... Quer derrubar o switch lá em cima? Não, mas é um o problema debate, é o seguinte... o áudio também flui, é que o switch, na verdade, o switch está trabalhando. Ele poderia até ir embora, porque é só tu que fala no Ribeiro que é o foco completo nele. Nesse momento eu me calo. Olha lá, o switch tá trabalhando. Vai quebrar esses caras aí, ô Ribeiro. Corta toda hora. Tira esse microfone aí. Até o vovô tá lá. O negócio é o seguinte, ó, eu Como espero... tá todo dia lá. Cara. Tu tá dizendo que o cara não trabalha? Eu quis carinhosamente citá-lo. Mas com esse carinho aí, pelo amor de Deus. Até ele tá todo dia lá. Meu bruxo. Imagina se não fosse. Eu quero poder amanhã dizer o seguinte, olha, eu estava errado, o Grêmio não sofreu com cansaço. Lua e Groi estiveram bem, né, com personalidade, não sofreu nenhum problema com a torcida. Mas isso pode acontecer, porque que o Grêmio tem uma boa vitória. É isso. Na marca do pênalti hoje, ele, Daniel Oliveira. Pergunta que vem de Caxias do Sul, Fabrício Casanova. Vamos lá. Boa pergunta. O Inter deve jogar com 2 ou 3 volantes e quais os volantes? Boa pergunta. Eu jogaria, o meio-campo do Internacional, eu jogaria com Rodrigo Dourado, Charles e o Edenilson. Hashtag neste momento. Neste momento. Mas é uma boa pergunta. Um abraço para ele, um abraço para Caxias lá. E Danilo Fernandes joga no Inter ainda ou não, João Batista Filho? Joga e vai permanecer no Internacional. O empresário do jogador falou mais cedo no programa do Daniel Oliveira na Rádio Bandeirantes, a partir das 10 da manhã, no 94,9. Ele disse o seguinte, que para o Daniel e para o Bruno Ravazoli, que existe muita especulação, muitos repórteres do Rio de Janeiro estão ligando, perguntando sobre o Danilo Fernandes, mas não tem a menor chance do Danilo sair, ele vai cumprir os 3 anos de contrato que tem com o Internacional. 2 rapidinho aqui, tá, o Felipe Duarte. O Alisson Farias emprestado para o Criciúma, apresentado já, e o Marquinhos, atacante que está no Sport, a Chapecoense quer ele, tem negociação, ele é do Inter, vai ser só reemprestado. Certo. Eu quero a opinião de você sobre o Danilo Fernandes, reta final do programa. O que tem? Ele tem 3 anos de contrato, vai Não, eu até assim, o Inter corre risco de perder. Baita goleiro. Porque ele é muito bom. Mas qual é o risco? Ele joga esse ano no Inter. Irmão. Eu não sei se ele completa os 3 anos. Eu acho que ele vai ter uma chance de jogar em um outro clube ainda maior. Uma proposta irrecusável daqui a pouco. Não tem contrato. O Flamengo vem aqui e pague. Eu acho que pela idade ele não tem mercado na Europa. Agora ele não sai. Mas acho um bom goleiro. É uma ótima notícia pro Inter, se ele vai continuar. Uma ótima notícia. O Inter tem que agradecer ao Danilo ter permanecido do jeito que permaneceu, o que fez o ano passado, e jogar uma Série B no Internacional com o futebol que ele tem. Ele está cumprindo o contrato, eu sei. Mas muitas vezes o goleiro pode pensar... Podia ter saído. Podia ter forçado. Há um ano dizia o mesmo... profissional. Há um ano diziam o mesmo do Marcelo Groi. Lembram? Donos da Bola vai ficando por aqui. Claro, voltamos amanhã no mesmo horário. E tem um recado aí? Vamos lá, último recado para fechar o programa. Opa! Isabelle, eu quero cantar o hino do meu time. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Só que certo é que nós estaremos com o Grêmio de Grêmio estiver. Quantos anos tem mesmo, filha? 5. Beijo. Beijo. Beijo! Legal! Um abraço!